Bom dia a todas. Estamos aqui nesse projeto piloto, incentivo aqui da grande amiga Lindalva, que chamou, né, me fez um convite. Minha amiga, vamos tomar um café e vamos conversar e unir pessoas, pessoas do bem, pessoas que têm interesses em comum e pessoas que podem contribuir com esse nosso café para que ele tenha mais conteúdo. E aqui estamos nós, no nosso primeiro dia, primeiro encontro. E sejam todas bem-vindas. Lindalva, Bom dia a todas, meu nome é Lindalva, né? E realmente eu sempre gosto de convidar as pessoas para tomar um café e com pessoas que têm a mesma sintonia nossa. E por que é legal as íntimas, como diz, né? As pessoas mais próximas? Porque a gente vai falar na mesma linguagem e depois vai crescendo, a gente vai expandindo, né? E sejam todas muito bem-vindas ao nosso café, ó. Café com amor, café com conteúdo. vamos começar aqui o cafezinho e vamos começar o nosso encontro, né, Lindalva? Sim. Primeiramente, eu queria saber um pouquinho mais de você e eu quero já mostrar para o pessoal que essa aí, ó, tem várias e vários talentos. Inclusive, até escritora esta moça é. Me conte um pouquinho aí de você, Lindalva, que eu estou preparando aqui meu cafezinho. Tá. Então, eu sou pernambucana, né? Sou a filha mais nova de 10 irmãos, né? Eu tenho 3 irmãos e 6 irmãs. Minha mãe falava que eu era a ponta da rama, ou seja, a mais nova, né? A minha irmã estava com 7 anos já e eu vim. Aí eu nasci. E assim, desde eu pequena que eu sempre fui muito curiosa, né? Muito curiosa, queria saber de tudo. E sempre fui muito positiva. Tudo eu achava que ia dar certo. Nunca pensei em negativo. E às vezes as pessoas até ria, porque eu inventava algo na escola mesmo, né? Eu inventava algo e as pessoas falavam, mas isso não vai dar certo, porque era sempre. Eu não sou fora da casinha, eu sou fora da caixinha. É diferente. Quem é fora da casinha é uma forma, fora da caixinha é diferente. E aí eu inventava aquilo, fazia de algo pequeno, eu fazia aquela grandeza. Então, sempre foi assim. Aí eu casei, né? Vim para São Paulo, comecei a trabalhar com costura, porque eu sou costureira profissional, modista, não parece, mas sou, né? Então, faço mil e uma utilidade, mas não dá para fazer tudo. Nós temos que chegar no conceito de, mesmo que tenha muitas técnicas, a gente se aprimorar em uma técnica só para fazer ela bem feita. E hoje meus filhos já são tudo grandes, já têm as empresas deles, tudo. E eu trabalhei com o Tupperware já há 30 anos, trabalho ainda, né? Porque o povo me conhece como a Lindalva da Tupperware, né? Comecei como uma consultora, fiquei apenas 3 meses. Depois me tornei uma líder empreendedora, que na época se chamava executiva. Fiquei 15 anos como uma executiva. Depois eu me tornei uma empresária daqui da cidade de Diadema, né? Recebi essa oportunidade de ser uma empresária. Fiquei apenas 10 meses como empresária. Aí fui convidada, como a equipe cresceu muito, eu fui convidada para ser uma distribuidora. E aí eu fiquei distribuidora por 6 anos, aí passei o bastão para minha filha, já faz 8 anos que a minha filha é quem assume, né, a distribuição. E aí eu fiquei só como uma orientadora, e há 2 anos atrás, né, que eu conheci o maestro, a alquimia, eu estou fazendo essa transição de terapeuta, que na verdade eu sempre busquei a terapia, porque para lidar com umas 4.000 mulheres entre a pessoa estar junto e distante, né? Porque são muitas pessoas, muitas mulheres. Então, eu sempre trabalhei com mulheres. E durante esse período, eu sempre fui buscar a terapia. Desde 2008 que eu estudo terapias, mas formas diferentes, né? Então, várias técnicas, mas eu me apaixonei mesmo foi por chakras, né? Pela alquimia. Então, assim, estou para aprender. Todos os dias eu aprendo alguma coisa. Estou com 61 anos. E como fala aí no livro, né, que o meu nome, tudo começa pelo nome. E o meu nome, eu falo que ele é muito abençoado. Porque eu nasci no dia 13 de maio. Aí as pessoas falavam que meu nome era para ser Maria de Fátima. Mas a minha mãe colocou o meu nome de Lindalva. Por quê? Quando ela estava grávida de mim,
Ela falava que eu não deixava ela ficar sentada, ficar deitada, ficar em pé, porque eu mexia muito, porque era aquela coisa. E aí, quando era de madrugada, ela pegava um tamborete, né, e sentava assim fora para ver as estrelas. Aí ela falava que via as Três Maria, o Cruzeiro do Sul. Ela sabia do nome de muitas estrelas, mas o meu nome ia ser Estrela d'Alva, porque eu ia ser uma menina e ia brilhar igual a Estrela d'Alva. E aí eu fui pesquisar e descobri que, na verdade, a Estrela d'Alva é o planeta Vênus. E olha só, no meu mapa tem tudo a ver com isso. Então, assim, eu sou uma pessoa assim, de alta astral. Quem me conhece, né, sabe. Eu, quando me dedico a fazer algo, eu faço com amor e eu vou para cima mesmo e eu faço, eu cumpro aquela missão. E esses dias até tive uns desafios, me afastei um pouquinho, assim, porque tudo é transformação. Tem algumas pessoas que a gente vai mudando, vai fechando o ciclo e vai vindo outras coisas, e assim, é algo assim transformador. E o que eu sempre falo para as mulheres, né? Nunca desista daquilo do seu sonho, porque você pode tudo, desde que você se permita. Eu, trabalhando com mulheres, eu aprendi muito, desde do início, que eu fazia o quê? Quando eu não sabia, porque eu comecei como um líder, como distribuidora, eu não sabia como é que eu vou falar para as pessoas. Eu sou pernambucana, agora você já entende o que eu estou falando. Mas antes, tinha pessoas que precisavam ler meus lábios de tão rápido que eu falava. E aí eu estou melhorando, né? Vou melhorar, quem sabe, né? E aí, meninas, o que era que eu fazia? Porque eu precisava falar no público, em público. Eu pegava um espelho, eu olhava para aquele espelho e eu falava comigo mesmo dentro dos olhos. Às vezes eu via algo que eu não gostava. E aí eu falei, se eu não gostei, o pessoal não vão gostar. E aí eu insistia em falar com aquela mulher do espelho, até hoje eu falo, tá? Todos os dias, mas eu falo com a mulher do espelho. E eu pegava também o quê? Uma técnica que me ajudou muito. Eu colocava os bonequinhos na cadeira, porque eu ainda não falava, eu precisava falar no público. Então eu falava para aqueles bonecos, não é porque eu sou louca, não, tá, gente? Na verdade, é porque eu sou fora da caixinha, não da casinha. Lembrem sempre disso. Ninguém, não é fora da casinha, é fora da caixinha. E aí eu falava, olha, se você precisar de algo e me perguntar algo e eu não souber responder, eu vou anotar tudo aqui, depois, na próxima, eu te respondo para eu não dar uma resposta incorreta, né? Porque a gente tem que saber do que está falando. E aí, quando a gente faz isso, fica falando com os bonecos, não é loucura. Você vai aprendendo, vai desenvolvendo essa fala para depois você falar no público. Agora eu falo normal, né? Já fiz evento para 800 pessoas, graças a Deus. É assim, cada pessoa tem a sua essência, cada pessoa tem uma forma de agir, de falar, porque a gente tem que quem somos, né? Tem que ser a gente mesmo. Eu estava falando para a Alessandra, não sou as redes sociais, mas o que eu vem aqui de mim, se eu for ler algo, eu não me conecto muito, mas eu falando assim, vai vindo na mente, né? E eu sou muito Tem que grata, ser grata, natural, né, grata. Lindalva? É, Tem que eu ser sou muito natural, tem que fluir, né? Eu sou muito grata mesmo a todas vocês que eu aprendi, principalmente naquele evento que a gente teve. Vocês não têm ideia quanto eu aprendi. E a gente tem que colocar em prática. Mas tá bom que eu já falei demais, deixa mais outra. Exatamente. Tem que botar em prática. E assim, a cada dia aprimorar, né, Lindalva? Não ser Sim, melhor sim. do que o outro, mas ser melhor do que Uhum, a gente. Então, o com que que eu fiz certeza. ontem? Ontem eu era uma Alessandra, mas assim, eu aprendi algo mais, eu recebi um outro conhecimento, eu sou abençoada com esses conhecimentos, então eu evoluo, eu me transformo, e no momento que eu me transformo, eu consigo conectar outras pessoas e ajudar também nesse caminho de transformação, porque a gente não consegue levar o outro por um caminho que a gente não teve, né? Imagina, vai Exatamente. viajar. Vou fazer um roteiro de viagem, pronto. Vou fazer o roteiro, mas eu não conheço nada, eu nunca fui, eu não pesquisei. Tu consegue dar a mão para o teu colega e levar junto para um lugar que você nunca foi? É impossível. Então, quando a gente caminha já por esse caminho, tu consegue levar o outro. Aí vou me Exatamente. apresentar um pouquinho aqui brevemente. Eu sou Alessandra Lautenschläger, né, terapeuta. Há muito tempo trabalhei com outras coisas, então contando um pouquinho de mim. Fiz magistério, então assim, com 16 anos eu já era senhora pelos meus alunos. Então, muito conectada com criança desde sempre, né? Sou apaixonada. Depois do magistério, eu fiz arquitetura,
Aí trabalhei também muitos anos ajudando a construir sonhos, a fazer edificações, a melhorar, porque a gente sabe assim que dentro da gente é algo mais um acesso um pouquinho mais difícil, não é todo mundo que consegue se conectar com a sua essência. Mas quando eu consigo mudar o meu entorno, eu consigo mudar fora e essa mudança de fora vem para dentro. Aí o que que eu descobri? Que a arquitetura agregou muito para a minha vida, porque eu consegui transformar os ambientes e entender as pessoas, o que que elas precisavam, me conectar com elas. E quando eu comecei a me conectar com as pessoas de uma forma mais verdadeira, eu vi que eu podia fazer mais, não só arrumar o ambiente dela, mas promover uma reconstrução interna, seria uma arquitetura da alma, um Isso. precisando de ajuda. Então, eu acho assim, cada vez mais estender a mão e ajudar a conduzir nesses caminhos que a gente já conduziu. Então, hoje eu sou terapeuta química com muito orgulho, aprendi muito com o maestro Stefano Gradi. Eu e a Lindalva, inclusive, nos encontramos, nos conhecemos na formação de terapeutas e hoje, né, eu tenho o objetivo de cada vez mais levar o conhecimento e ajudar a transformar as pessoas da forma que eu me transformei, que eu acho que isso é lindo, é libertador e é o que faz sentido para a vida da gente, ajudar o próximo de uma forma real. Sim. E você, minha Então, amiga, então vamos seguir aqui com o nosso cafezinho, que a gente está só começando. Tá todo mundo com o seu cafezinho na mão aí? Tudo bem. trabalhar, né, o físico, o emocional, o mental, o espiritual, porque assim, tá tudo junto, né? Tá tudo ligado, porque só um não consegue, tem que unir e trabalhar com pessoas, pessoas é o relacionamento. O relacionamento é tudo na nossa vida. E tem que ser saudável, né? Exatamente. Então, assim, é entender que nós não somos perfeitos e que todo mundo pode buscar o seu caminho, né? Alguns têm os desafios maiores, outros menores. Aquele desafio vai pesar para a pessoa. Mas o que que acontece? No momento que a gente começa a se alquimizar, a trazer alquimia para a vida da gente, então tudo muda, porque você não pode também estar passando para o outro aquilo que você não vivencia. Então, o que que é importante, né, para nós alquimistas, né, para poder difundir esse conhecimento? É viver a alquimia. O que que é viver a alquimia? Né? É usar os quatro elementos durante o teu dia. Então, como é que eu estou hoje? Eu já vi o sol nascer, eu já me conectei comigo, eu já respirei, eu já tomei a minha água, né? Então, assim, é aquela questão, eu já aterrei, então, eu já tenho um cronograma do que eu pretendo fazer no meu dia. Então, seria utilizar de uma forma sábia o que nós entendemos. E quando a gente tem acesso a outras mulheres e elas dão esse privilégio de compartilhar com a gente o mapa do tesouro delas, que é o mapa astral, então a gente consegue entrar em pontos que às vezes a pessoa não enxerga, né? E ela consegue se entender, se compreender mais. Então, eu acho que a alquimia, a terapia veio para a minha vida de uma forma muito linda, muito sagrada, né? Tendo esse conhecimento e podendo realmente ajudar os outros. E agora veio o tarô também. Então, o tarô é algo também muito especial. Eu não sei, Linda, você já está lidando com o tarô também? Ou se você está no mapa, me conte aí um pouquinho de você. Estou lidando também já, né? Que a gente começou com a astrologia do chakra, né? Depois foi pro mapa e depois pro tarô também. E ajuda muito todos os dias, né? Assim, você quer saber de uma informação, é muito importante, né? As energias. E assim, quando a gente se conecta conosco mesmo, a gente pode ajudar as outras pessoas. Eu sempre falo que a gente precisa se conectar conosco e a alquimia ela traz esse equilíbrio. Não só a gente no trabalho, mas também na alimentação. Porque eu, por exemplo, a minha maior dificuldade era o açúcar. Porque assim, o doce para mim foi algo que mexia muito, sabe? Eu tinha que ter doce, tinha que ter doce, e eu não conseguia parar de comer açúcar. E aí, no primeiro encontro que eu fui, eu acho que no ano passado, no outro ano, né?
eu encontrei uma senhora e ela falou que ela estava até mais bonita. Ela estava conversando com a Marta e falou que estava mais bonita por conta que ela tinha tirado o açúcar. E eu olhei para aquela mulher e falava, meu Deus, se ela consegue, eu também consigo. E foi um desafio muito grande. Foi um desafio, gente, porque eu parava uma semana. E aí, depois de uma semana, eu ia e voltava para o açúcar. Aí eu parava duas, e aí foi, mas eu consegui, assim. Ainda, muitas vezes, ainda eu olho assim, falo, não, eu preciso. Aí, quando eu vou ver o açúcar, né? E na verdade não é só o açúcar, porque tudo tem açúcar, massa, tudo. E você, quando você começa a enxergar você mesmo por dentro, né? É, ou ver o seu chakra, conseguir equilibrar, você vai perceber. É assim, é natural, você nem percebe. Eu emagreci, eu nem percebi. Só descobri porque eu estava perdendo a aliança. Depois a roupa estava ficando esfogada. E aí você começa, porque como que eu vou ensinar para o outro? Como eu vou orientar o outro? Se chegar uma pessoa até mim e falar assim, Dava, eu estou com um problema assim, assim, eu não consigo. Se eu não fizer esse trabalho comigo, como a Alessandra falou, eu não vou conseguir ajudar o outro. Então, a alimentação também na alquimia é muito importante, né? A gente saber trabalhar com os quatro elementos, com todos os dias, só quando não tem sol mesmo, mas todos os dias eu converso com o sol. Isso é um hábito que eu tenho desde pequena, sabe? E assim, nós somos assim, o fio de luz, nós somos assim, somos luzes por dentro, luzes, e aquelas luzes elas têm que se conectar, esses fios de luz, eles precisam se conectar. Porque se um fiozinho daquele se quebra, a gente não consegue. Então, como fazer o fio se conectar? É trabalhar a alimentação, trabalhar o equilíbrio, o exercício, como eu falo, o físico, o mental, o espiritual. É fácil? Não tão fácil, não é fácil, gente. Mas nós podemos. E a gente tem um desafio, nós precisamos ser maior do que o desafio. Somos maior do que o desafio. Então, assim, eu sou uma pessoa muito feliz, eu sempre cumpri o meu propósito, e agora o propósito é levar a alquimia para o mundo. Eu falo que se eu viver 5 anos, se eu viver um ano, eu vou levar essa alquimia, se eu viver 5, se eu viver 20, só Deus sabe, né? Mas, assim, estou com 61, eu acho que eu ainda sou jovem, porque quando eu vejo as pessoas falando, eu já estou velha. Não, gente, não existe velho. Existe jovem com mais experiência. A gente tem que colocar isso aqui. Jovem com mais experiência. Eu posso, claro que o corpo físico ele vai ficando assim. Tem coisas que a gente, vamos supor, não pode fazer tantas vezes, né? Mas o exercício a gente pode. As pernas, né? A gente tem que fortalecer nossas pernas, nossa energia vital, né? E é a coisa tão simples, né? A prática do dia a dia, né? Tomar aquele copinho de água pela manhã, quando levanta. Agradecer sempre. Uma pessoa chega até mim que fica reclamando muito, quando reclama muito é problema. Eu não tenho isso. É agradecer. Não, hoje em dia eu nem peço mais nada, eu só agradeço. Exatamente, minha amiga, porque a gente tem que focar sempre no lado positivo das coisas, né? Então, adianta tu vibrar numa energia de escassez, de falta, tu atrai mais falta para tua vida. Então, é ser grata, porque assim, o que as pessoas às vezes não percebem é que a vida que nós temos hoje é o sonho de muitas pessoas. Quantas pessoas sonham ter a vida que a gente tem? E a gente fica pensando que sempre quer mais e mais e aquilo. Não, então assim, vamos ser grata, né? Porque a gente vai conquistando as coisas, mas sempre valorizando o que nós já temos, né? É que é a saúde, é o poder respirar, é poder ter o dom de enxergar, de contemplar a natureza, de olhar para o próximo. Então tem tanta coisa que a gente tem dentro de nós e quando a gente começa a enxergar isso e a valorizar as pequenas coisas, às vezes ter um chuveiro quente para tomar um banho. Então, assim, quem já passou por uma situação dessa sabe, no frio não ter um chuveirinho quente. Então, assim, são coisas que fazem com que a gente se torne uma pessoa grata. E como? Praticando a gratidão, mas de uma forma real. Né? Pode ser pequenas coisas simples. Hoje eu consegui fazer tal coisa. Olha,
Obrigada, gratidão, eu consegui. Então, é assim, é um passo a passo. E quando a gente treina a nossa mente a ver dentro daquilo que eu sou grata que eu já tenho, e não daquilo que está me faltando, muda. Parece que a vida, a gente vê por outro olhar e tudo se torna mais leve, tudo se torna mais fácil, né? Então é incrível como a gratidão tem esse poder na vida da gente. Muito lindo. Ser grato é ser feliz. Eu vou compartilhar algo com vocês aqui, porque aqui a maioria aqui é terapeuta, né? E a gente sabe que temos como é que fala? É o segredo, né? Assim, a ética, né? A ética profissional. Mas, assim, tem coisas que a gente pode compartilhar, assim, um compartilhamento, assim. Uma pessoa chegou até mim, né? E ela falava que estava com um problema sério, porque quando ela, mãe, se o dia o BenTV estava cantando lá, e aí eu falei para ela, eu perguntei para ela, e o que que você sente quando, olha que maravilha, você acorda de manhã, o BenTV cantando, que lindo, isso é fantástico, isso é maravilhoso. Aí ela falou, não, é horrível isso, porque isso aí ele está dizendo que eu tenho uma triste vida. Aí eu falei, não, não é triste vida, você tem que ouvir ele assim, ó. Bem que eu te vi, bem te vi, ele tá te promovendo bem, bem te vi. Presta atenção, não é triste vida. Você tem que olhar e falar, bem te vi. E aí ela falou, ah, será? Eu falei, será. Aí ela falou, então eu vou observar assim agora, porque outro dia eu até caí na rua, eu fiquei apavorada, porque o Bem te vi estava cantando e eu não gosto de Bem te vi, porque ele fala essas tristes vidas. E eu corri tanto que eu vi até uma sombra atrás de mim. Aí eu caí, só que depois que eu caí, eu vi que era a minha própria sombra. Eu falei, então, a gente tem que prestar atenção, ouve, escuta você por dentro, o que, que o bem te vi quer te falar. Ele está te falando que é bem te vi, então isso que é de vida. Bem, olha lá, o bem e o vi. Você pode ver muitas coisas boas, maravilhosas, né? Então, assim, conforme a forma, a energia que a pessoa está, o nível de energia, a gente tem momento que a gente pode ajudar ou não, mas orientar para ir para algo mais profundo, porque tem coisas que nós não podemos entrar naquele ambiente porque precisa de um cuidado maior. E é isso, é experiência para nós, né? Todos os dias nós nos levantamos, agradecemos, trabalhamos. Tem coisa melhor no mundo que a gente levantar, agradecer, ter saúde para trabalhar. Esses dias mesmo, eu trabalho com a musicoterapia desde 2008. Eu sou musicoterapeuta, trabalho com musicoterapia. E esse tempo aí eu tive a Alessandra sabe, que ela acompanhou aí, né? Eu tive um probleminha no laringe, né? E no primeiro momento eu fiquei apavorada. Eu fiquei assim, porque quando precisava falar, eu precisava falar, e eu falava bastante, né? E falo bastante. Só que eu precisei me ouvir, eu precisei parar para me escutar. Na verdade, eu nem parei, eu fui parada, porque aconteceu um acidente de moto, a moto me acidentei e eu fui obrigada a ficar parada. Então, nesse tempo que eu fiquei parada, eu descobri muitas coisas. Eu pude olhar para dentro de mim, eu pude me transformar e enxergar algo que eu não estava enxergando, porque é um passinho. Às vezes a gente vai demais, é como o maestro fala, quem ajuda demais atrapalha. Então, a gente, para ajudar o outro, a gente primeiro tem que estar muito bem. E aí, hoje, eu olho para trás, eu agradeço a Deus por aquele acidente. Você acredita, pessoa, agradecer por um acidente? Eu agradeço. Porque isso aqui é tudo transformação. A gente nunca sabe, nunca é tarde para aprender. Todos os dias a gente aprende. E tudo tem um ciclo, tudo tem um momento. E às vezes aquele ciclo fecha, tem pessoas que a gente não vê mais pouco tempo, e vem outras novas pessoas mais transformadoras, e a gente vai, porque é ajudar, é ali, aquela egrégora para transformar a vida das outras pessoas
e elas vão se transformar, porque nós não curamos ninguém. Nós nos curamos nós mesmos, mas podemos orientar o outro, né? Então, assim, eu sou uma pessoa muito feliz de estar. A Admira, a Isabela, tantas pessoas assim que eu conheci assim, que a gente observa. É muito bom assim esse companheirismo, né? A gente tá junto. Eu falo para as mulheres assim, né? Às vezes eu trabalho assim com muitas mulheres e às vezes tem umas que falam assim, mas isso acontece, assim, assim. Eu falei, imagina, a gente não começamos com o namoro, depois veio o amor, depois começamos com a paixão, depois vem o amor, aí vem o companheirismo, depois vem a irmandade. E a gente tem que viver cada momento delas, né? Isso as mulheres hoje assim, tá se posicionando, né? Alguns ainda não, mas é importante. Não é ser melhor do que o outro, mas colaborar, entende? Como eu tenho esse livro aí, ele fala de várias coisas, mas no mês que vem eu vou lançar o meu livro Memória Marcante de Amor e Fé. Esse livro ele fala da mulher. Ele fala, na verdade, é um pouco da história da minha mãe, que a minha mãe ela era uma mulher além do tempo. Naquela época, ela falava coisas que as mulheres estão trazendo hoje. Então, esse livro ele é assim dedicado a todas as mulheres que se transformam, né? E isso assim vai ser muito legal. Quando vocês lerem, acho que vocês vão gostar. Lindo. E é uma linda homenagem à sua mãe, né, à sua ancestralidade. Então, assim, é honrar, né, os nossos Raiz. pais para realmente seguir em função do nosso propósito de algo maior. Que coisa linda, Lindalva. Depois já fazer um outro café para falar deste livro. O que que vocês acham? Né, acho que merece um outro café depois só para a gente falar do nosso livro. E Com meninas, a gente está certeza. com pessoas muito maravilhosas aqui. Se vocês quiserem também contribuir, conversar com a gente, abrir os Sim, microfones, né? O espaço aqui é nosso, o café é nosso, essa troca, que a é gente isso que também eu não ia vai falar. esticar muito, porque sabe que todo mundo tem os seus compromissos, mas queria muito, se quiserem compartilhar alguma coisa, microfones abertos e coração também. Com certeza. Vamos lá. E outra coisa interessante que eu estava achando aqui, conversando com a Lindalva, a questão do laríngeo, que ela veio conversar comigo, até eu tinha chamado ela anteriormente para fazer um outro trabalho, e ela, gente, eu não posso, porque eu estou sem voz, eu não posso participar, porque eu estou sem voz. Aí eu disse para ela, Lindalva, por algum motivo você está sendo silenciada. Então, quando a gente silencia o externo, é o momento da interiorização. Então, é algo que ela tinha que ficar ali no silenciozinho dela, né? Digerindo alguma questão para voltar com a voz mais focada, né? Com a voz mais direcionada para o propósito. Então, é lindo ver como quando a gente não foge do nosso caminho, desvia um pouquinho do percurso, aí vem o universo ali, ei, vem mais para cá, é por aqui, tá, Exato. venha, você está indo para o lado errado, vem para Exatamente. cá. E eu voltei sábado para a musicoterapia, maravilha, me emocionei muito, foi muito bom, foi muito assim, fui muito aconchegada, fui recebida muito bem, nossa, assim, eu me senti assim, foi muito maravilhoso. Perfeito. Cadê a Zumira, não quer falar, Isabela? Chama elas Vou aí para se falar, apresentar. vou Fala, falar. Isabela. Já que Vem, estamos aqui, vou Isabela! falar. Companheiras de formação. Então, eu vou pegar uma frase que a Lindalva falou, que eu achei que é uma coisa muito importante, né? Que ela falou: relacionamento é tudo. Né? E a gente tem que pensar na hora que veio essa palavra, me veio uma outra frase que eu li em algum livro, que vivemos em relação. E, na verdade, eu trouxe isso na alquimia em que sentido, né? Como vocês já colocaram aí, da gente se conectar. Então, a gente vive em relação com o sol, em relação com a lua, em relação com os outros, em relação com tudo que está ao nosso redor, né? E da importância, então, da gente prestar atenção, né, nesse outro lado, nessa outra coisa, no que está em volta, para a gente se conectar, né? E o fato da gente, né, trazer a intenção, como a Alessandra falou, né, todo dia de manhã, aquela intenção, né, de se conectar com o sol, ou seja, se relacionar com o sol, né?
e a gente se conecta com a Lua, com as fases da Lua, se relacionar com a Lua. A gente se conecta entre nós, nos relacionamos. Então, eu acho que é uma frase muito, muito forte, né? Essa que a Lindalva colocou, que relacionamento é tudo, em todos os sentidos, principalmente entre seres humanos, né? Muito bom. Eu concordo com Faz a a diferença, Isabela. né? Eu ainda acrescentaria mais uma coisa, que este movimento que vocês estão fazendo do café, ele é fundamental para a conexão desses relacionamentos, porque só vai estar aqui quem realmente está na sintonia e reforça a egrégora, e essa energia da egrégora, ela é fundamental para a realização de todos os nossos propósitos. Então, assim, eu sou muito grata de ter sido convidada e de estar aqui. E, assim, eu realmente não pretendo perder nenhum, né? Vou me organizar. Minha vida ainda está um pouco tumultuada, um pouco aqui, um pouco lá, mas estou muito, muito feliz de estar participando. E, assim, eu sou de uma gratidão ao maestro, porque o maestro trouxe num momento importante da minha vida, né? Eu já estou com 74 anos, vou fazer 75 agora em dezembro. Então, assim, mas me trouxe algumas almas gêmeas do propósito que eu ainda não tinha encontrado e que ele me deu a oportunidade de me conectar. Então, assim, em tudo eu sempre, todo, em todos os movimentos, quer dizer, agradeço, claro, a Alessandra, agradeço a ti de fazer o café, agradeço a Alessandra de ter me convidado, agradeço a Isabela, que eu também amo de paixão, que assim são duas irmãs de alma muito fortes para mim, né? Mas eu não consigo nunca deixar de lembrar do maestro, que foi o movimento dele que me fez encontrar essas pessoas que fazem toda a diferença na minha vida, né? Obrigada. Perfeito, minha linda. E todas nós somos gratas ao Maestro, porque ele é uma luz na vida da gente. Então, assim, se não fosse ele, né, abrindo e com a lamparina, né, conduzindo a gente com a lamparina dele. Então, assim, ele é uma pessoa que realmente veio para agregar. E hoje é a mostra que realmente tem algo muito especial para a gente fazer, tem algo muito especial para conectar as pessoas, alquimizar as pessoas, levar esse conhecimento. Esse conhecimento não é um livro que fica guardado aqui na nossa estante, não. É botar em prática, é fazer pequenos movimentos, porque pequenos passos, né, fazem muita diferença. É começar, é se superar a si mesmo. Então, assim, quando a Lindalva falou comigo, ai, vamos tomar um café, vamos, eu já vou chamar umas amigas. Ela, eu também vou, que inicialmente ia ser eu e ela, mas assim, é bacana, ia ser bacana eu e ela, mas assim, o café eu acho que tem que se estender para mais pessoas, né? E fazer essa energia, porque onde tem uma, duas ou mais pessoas, se forma uma egrégora, e essa egrégora traz uma energia, e essa energia faz diferença. Então, por isso que a gente está aqui hoje, né, para essa troca de amor, de carinho, de conhecimento, né, de conteúdo, porque todas nós temos muito conteúdo. E se a gente puder pegar esse conteúdo e transmitir de uma forma verdadeira, a gente vai estar ajudando muitas pessoas. Então, o primeiro Com passo é certeza. esse, é estar aqui. Sim. Alessandra, tive uma ideia agora, né? Podemos fazer um grupo só de café e colocar o nome de Mulheres Revelações. O que é que você acha? Porque aí é uma revelação. Cada uma vai se revelando cada dia mais. Você tem mais alguém aí que quer falar, Alessandra? Vê aí. Meninas, alguém mais quer falar? Aqui está aberto, né? Que nem coração de mãe, aqui esse é o nosso encontro, né? Então sempre tem lugar para mais um. Depois eu vou mandar uma musiquinha que eu fui para a Cadê? Lua, quando eu estava antes de ficar boa da garganta, do laringe e depois. São duas músicas, uma antes e outra depois. Ai, muito bom. Quero ouvir.
Então, tem outras mulheres que estão comentando aqui, só que não estão podendo abrir as câmeras, e está tudo certo, tá? O importante é que vocês estão aqui com a gente, estão, né, participando desse momento maravilhoso. E depois vamos tirar uma foto, né, com todo mundo, né, Alessandra? Vamos registrar, sim. Bem, E o gente, interessante. pode falar. Não, eu ia comentar, acho que o interessante é que nós somos como a Lua, né? Mulheres de fases. Então, a cada nova fase da Lua, um novo florescer da gente, né? Então, tem luas que nos incentivam a usar mais, tem outras que nos incentivam a interiorizar. Então, é respeitar o nosso corpo, respeitar o nosso pensar e também respeitar o que a gente convive, né? Esse contato com a natureza, se conectar com pessoas, como disse a Isabela, se alquimizar. Então, cada dia se tornar um pouquinho melhor do que a gente era antes. É isso que faz sentido para a nossa vida, né? E levar adiante o conhecimento. Com certeza. E como eu sempre falei, eu sempre converso com o sol, mas eu era muito forte assim, mas com o sol, sol, sol. Só que a lua também, né? A gente precisa estar com a lua, que a lua é o feminino, entendeu? Então, assim, é, trazer assim, como diz a Sabrina, trazer do cabeção para a emoção, né? O cabeção para a emoção. E é bem interessante. Eu quero deixar uma mensagem para vocês aqui. Essa mensagem, ela acho que vai estar no meu livro, não sei se vai estar, que é uma mensagem da minha mãe. Se ela tivesse viva, ela ia fazer 100 anos esse ano, agora em novembro. E ia completar 100 anos. E ela falou assim, antes dela partir: o amor e a fé jamais vão se separar. É como a rosa e o espinho. A rosa representa o amor e o espinho a fé. Porque para você chegar na rosa, você precisa passar pelos espinhos, né? E quais são os espinhos? Os espinhos são os nossos desafios, e às vezes aquela coisa que dá vontade de desistir, mas eu sou mais forte. E a rosa é quando você tem a vitória, né? Assim. Então eu quero agradecer a todas vocês, meninas, que estão aqui conosco, que com certeza vamos ter mais café, vamos conversar, vamos estruturar isso melhor, não é, Alessandra? Agradecer aí a Vilma, que sei que ela entrou aí, se tiver mais alguém que entrou aí, porque é muito gratificante quando a gente faz parte de algo e as pessoas trazem esse feedback para nós. Eu sempre pergunto como foi, as pessoas trazem, isso é muito importante. Obrigada aí. Muito bom. E gratidão a todas as mulheres que estão aqui com a gente. O convite foi para homens e mulheres, mas com uma energia que está mais feminina, né? Então, vamos vibrar aqui, né, nessa nossa egrégora feminina, por enquanto, né? E muito obrigada por todas pela participação. E vamos fazer a nossa foto, vamos fazer o nosso print. Isso, está rindo, né, as fotos aí. Tá lindo. Cadê? Se alguém mais puder abrir a câmera. Ai, tem mais gente abrindo a câmera. Ah, que bom. Então, já vou fazer. Aqui. 1, 2, 3 e foi. É, dia 15, Está printado o nosso encontro. dia 15 eu quero convidar vocês para uma live que eu vou fazer com um psicólogo lá de Fortaleza, tá? Então, Legal. Perfeito. obrigada aí a Então, todas, meninas. Beijinho. obrigada a todas pela presença e até o próximo café. Espero que esse Até. encontro, né, esse relacionamento reverbere no dia de vocês, que vocês levem para a semana essa energia que a gente já começou na segunda-feira, energia do bem, energia boa, tá bom, Vamos meninas? brindar, então. Vamos brindar aí. Bora, tchim, Gente, ao nosso café. Ah, tem que fazer um print desse também. Espera aí só um minuto. 1, 2, 3 e foi. Ai, ai, Está que bom. salvo. E salvar. Prontinho. Salvo. Meninas, um ótimo dia, né? Um dia abençoado para todas e até o próximo. Gratidão aí, tá? Muito bom. Fiquem com Deus. Beijos. beijos.